Seguimos falando sobre a cobrança do IOF sobre planos VGBL. E para analisar os impactos desta mudança, como dissemos que foi adiada ontem pelo governo federal, converso agora com Tsai Chi-Yu, fundador e CEO da Stay. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, Gabriel. Obrigado por me receber no programa. Tsai, eu queria já tirar essa dúvida. Até dia 25 de junho, este é o prazo para negociar com o setor, para que o setor se adapte. É o suficiente ou teremos, mesmo assim, impactos severos, principalmente para as seguradoras e para os planos de VGBL? Gabriel, é muito difícil dizer se é o suficiente, né? Então, previdência, ele é uma característica de investimento muito diferente de investimentos convencionais, né? Quando a gente fala de previdência, os investimentos em previdência, elas passam necessariamente por uma seguradora aqui no Brasil, né? E quando a gente fala desse IOF, não ficou claro inicialmente como seria operacionalizado a cobrança desse IOF, né? Então, eu diria que é muito difícil prever se em coisa de 20 dias a gente consegue mudar toda uma infraestrutura, né, dentre as comunicações das seguradoras para conseguir implementar esse IOF. Perfeito. E aí, por exemplo, falando um pouquinho mais sobre impacto, você fala que é difícil a gente saber como é que vai ser aplicado este IOF. Está em parte dos impactos também esse desgaste das seguradoras de tentarem descobrir o que fazer a partir de agora? Como é que você monitora este assunto? E, claro, isso pode tirar muito a atratividade de planos de seguro de vida, no caso VGBL, que são utilizados como aposentadorias privadas? Gabriel, inicialmente, quando a gente falava das seguradoras em geral, a gente não sabia nem quem que cobraria no final do dia esse IOF, né? Então, vou te dar um exemplo para ilustrar como que era difícil entender. Então, digamos que uma pessoa coloque 20 mil reais numa seguradora A, 20 mil reais na seguradora B e 20 mil reais numa seguradora C. Em tese, ao totalizar 60 mil reais, você ultrapassa os 50 mil reais colocados pelo governo. Mas esse excedente de 10 mil, né, quem que cobra os 5%? É o A, é o B, é o C, é a faz uma média ponderada dentre as seguradoras, né, e aí houve um entendimento que a seguradora C, né, que receberia o último depósito, seria responsável por essa cobrança. Mas como que a seguradora C descobre os outros depósitos? Porque não existe essa comunicação, né? Então houve toda essa dificuldade operacional de se entender como isso funciona. É muito difícil a gente saber se, ao final de 20 dias, né, de aproximadamente 20 dias, as seguradoras vão conseguir construir toda essa infraestrutura de comunicação, porque são muitas seguradoras que a gente está falando aqui, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver ainda. Eu pediria para as pessoas que fazem depósitos no VGBL para continuar aguardando o desfecho desse IOF. E sobre a atratividade, Gabriel, eu diria que para a absoluta maioria das pessoas não vai fazer muita diferença, tá? Então, é muito pouco as pessoas que depositam mais de 50 mil reais mensais num plano de previdência, né? 50 mil reais por mês é muito dinheiro. Então, o impacto ele é reduzido, né? Ele é muito mais operacional do que, de fato, né, aquela pessoa que contribui para a Previdência. Feito por conta justamente deste perfil de investidores em planos de VGBL. Muitos conversavam, por exemplo, sobre a utilização deste tipo de estrutura para planejamento sucessório, para utilizar, porque esses planos de seguro de vida, eles têm, por exemplo, um pagamento mais rápido do que um inventário, acabam não entrando nestes inventários após a morte. Para esse tipo de público que utilizava o mecanismo para planejamento sucessório, aí perde um pouco de atratividade de sair. Talvez, eu acho que se a gente fala das pessoas que usavam, né, principalmente ali nos seus últimos anos de vida, para colocar somas muito significativas de uma vez, perde a atratividade, né? Então a gente sabe que alguns usos, né, foram no sentido de a pessoa já sabe que precisa fazer essa sucessão imediata e de um mês para o outro resolve depositar milhões ou dezenas de milhões na Previdência, né? Então, para essas pessoas, com certeza, o IOF vai ter um impacto, mas para as pessoas que guardam dinheiro ao longo da vida, né, dificilmente as pessoas colocam 50 ou 100 mil ou 150 mil todo mês por anos, né? Então, aí o impacto é muito reduzido. Mas, como você mencionou, Gabriel, para as pessoas que faziam essa mudança repentina para a Previdência no final da vida,
aí eu acho que vai ter um impacto, sim. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para a perenidade desta medida, as questões que estão envolvendo o IOF sobre VGBL são questões estruturais e não, por exemplo, de método. Se a gente resolver a estrutura, a gente pode talvez passar ileso desta mudança do IOF para a VGBL, essa interpretação que há este ruído inicial, mas solucionadas essas questões, a medida não tem tanto impacto assim para o dia a dia das seguradoras? Acho que quando a gente olha, né, de uma forma mais holística para a Previdência, Gabriel, né, acho que dado a nossa realidade demográfica, né, num país que envelhece muito rápido e ao longo dos próximos anos vai ter mais gente velha do que gente nova, quando a gente pensa em legislação que olha para a Previdência, a gente precisa de legislações que promovam, né, a acessibilidade da Previdência, né, e a institucionalidade da Previdência, né? Acho que quando a gente olha para o IOF, particularmente, talvez ele não crie essa acessibilidade, por mais que ele atinja primordialmente as pessoas de altíssima renda, ele ainda assim ele cria uma certa barreira de entrada, né? Então ele cria um certo ruído. E aí, na parte mais de institucionalidade, a gente espera que talvez com isso a gente tenha um reflexo positivo de criar uma institucionalidade em torno de investimentos em previdência. Mas como eu comentei, né, a gente precisa ir em direção a ter mais acesso à previdência. A gente vai ver se o resultado vai ser esse. E aí entra o segundo ponto, que é se a gente concorda que a legislação ela é positiva para o fomento da previdência, será que as seguradoras conseguem, dentro do tempo exigido, operacionalizar tudo isso? E aí é um pouco mais difícil, né? Então, quando a gente fala de seguradoras, por definição, são instituições que elas têm muita robustez, né? Então, elas não conseguem se mover tão rápido. E isso não é uma coisa necessariamente negativa, é uma coisa positiva muitas vezes, porque ainda bem que elas não se movem tão rápido, porque elas passam essa segurança, essa robustez. Então, você pedir que elas criem esse canal de comunicação entre elas em 20 dias, ou em 5, que foi o caso recentemente, não é muito factível. Mas vamos ver, né, se a gente consegue realmente que as seguradoras se conversem em coisa de 20 dias. Mas, Gabriel, é um desafio. Eu vou te falar que eu acho particularmente que é um desafio. Perfeito. E aí, por exemplo, você vem acompanhando as conversas, os debates, como é que está o setor contribuindo para o desenvolvimento dessa estrutura, como é que está a coordenação entre as seguradoras e o que parece mais provável, que a mudança seja alterada ou que a mudança efetivamente passe a valer neste dia 25? Como é que está o sentimento geral, por favor? Conversando um pouco com a indústria como um todo, Gabriel, tanto os corretores, as seguradoras, as empresas de tecnologia, acho que todo mundo foi primeiro pego de surpresa, tá, Gabriel? Não era esperado. Então, ao contrário dos outros IOFs que foram discutidos semanas antes da implementação, o da Previdência pegou todo mundo de surpresa. Não era algo que estava no radar de ninguém. E aí, de uma noite para outra, de repente cai um IOF dentro de um segmento, né? E eu acho que a falta, talvez, de preparo fez com que a gente tivesse essa postergação da validação da cobrança do IOF sobre previdência, porque acho que o governo introduziu esse IOF e descobriu depois que não era fácil de operacionalizar. Não é um IOF qualquer, de uma transação simplesmente puramente financeira, né? Requer toda uma estrutura. Então pegou todo mundo de surpresa. Então, quando você fala com a FINAPREV, né, que é a federação ali que representa o setor de previdência, o Conselho Nacional das Seguradoras, né, existe ainda um debate, né, dentro do setor como um todo para entender como que a gente vai reagir, né, ao IOF. Né? Como eu comentei, né, Gabriel, todo mundo tem consciência de que precisamos promover a previdência, mas o fato é que a gente precisa entender se o IOF, por mais que ele não tenha um impacto relevante na maioria absoluta dos casos, se ele faz, né, a promoção, a acessibilidade da previdência. Então, acho que os setores ainda estão se movimentando, mas a gente vai ver ao longo dos próximos dias. Então, narrativamente, e aí me corrija se eu estiver enganado na interpretação aqui do que você está nos dizendo, por ser um imposto regulatório, que tem como principal objetivo incentivar ou desincentivar certas atividades financeiras, aplicar este imposto sobre planos de previdência privada causaria esta interpretação de um desincentivo a aportes nesse tipo de fundos, é isso?
Perfeito. Então, eu acho que a gente, com certeza, ele não melhora a acessibilidade, né? Porque ele desincentiva, por mais que não impacte a maioria das pessoas, a mensagem, ela não é uma mensagem de incentivo, né? Então, acho que ali, Gabriel, você pegou muito a essência de como, não, como ele foi interpretado pelo mercado, né? Então, por exemplo, se eu for falar dos nossos clientes, por exemplo, que investem em previdência, ninguém foi impactado. Né? Um total de 0 pessoas foi impactado por esse IOF, mas a mensagem ela tem importância, né? Então, talvez a mensagem não traga esse quê de acessibilidade que a gente precisa de fomentar a previdência, mas talvez, Gabriel, uma coisa que eu gostaria que a gente talvez tivesse uma visão mais de médio e longo prazo é se isso traz institucionalidade para a previdência. E aí isso a gente ainda não sabe, talvez sim, talvez não, né? E aí isso precisa de mais debate com o setor, precisa de mais conversas com o governo, né? E aí a gente vai descobrir se ali no balanço das coisas, por mais que ele não tenha passado a mensagem de melhorar a acessibilidade, se ele trouxer mais institucionalidade, pode ser que a gente tenha um balanço positivo. Mas se nem isso ele não trouxer, daí o balanço é muito difícil de justificar como algo que vá beneficiar o setor como um todo. Perfeito. O que seria essa institucionalidade? Só para a gente entender o que poderia ser positivo no final dessa história, Tsai. Quando a gente fala de previdência, Gabriel, a gente tem basicamente um país que tem pouca cultura de poupança, né? Então, diferente dos Estados Unidos, do Reino Unido, por exemplo, que tem uma faixa etária ali até parecida para onde a gente está indo, né? A gente está indo em direção à média de idade desses países, eles têm uma cultura de poupança muito mais forte e uma cultura de uso de previdência privada muito mais forte. E aí, quando a gente fala de institucionalidade, a gente fala de países que tem muita clareza, né? As regras do jogo são muito claras, né? E aí no Brasil as regras do jogo também são muito claras, né? Mas as pessoas ainda sentem um certo, digamos, primeiro uma falta de cultura de poupança e depois uma falta de conhecimento, né? Da previdência. Agora, se regulações mais claras, regulações mais explícitas ajudarem as pessoas a entenderem de forma mais direta e clara a previdência privada, pode ter um resultado positivo no final do dia. Então, isso é a institucionalidade desse produto, né, que a gente ainda está tentando entender se esse IOF ele ajuda ou não a questão de criar uma instituições mais forte em torno do produto. Perfeito. Isso aí só o tempo nos dirá, a gente vai ter que aguardar estes debates, estes exemplos, efetivamente o início da medida, a entrada em vigor deste IOF sobre VGBL, a gente não sabe se vai perdurar depois da próxima semana com este pacote de medidas. Então é uma novela que a gente vai acompanhar ainda nos próximos capítulos. Tsai, obrigado por nos ajudar a entender estes impactos, o que pode acontecer ou não. Uma ótima tarde a você, sempre bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado por me receber novamente, Gabriel. Boa Agradecido. tarde para você. Valeu, obrigado, até a próxima.